A vitória de Cristo sobre a morte, sem dúvida alguma, é o tema nevrálgico, central, palpitante tema, aquele que traz importância a toda a palavra de Deus. Não é sem causa que Paulo escreve aos Coríntios, lá no capítulo 2, versos 1 e 2. Eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com um discurso eloquente, nem com muita sabedoria, para que lhes proclamar o ministério de Deus. O mistério de Deus, pois decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo, a este crucificado. A palavra, portanto, que torna relevante toda a Escritura, toda a missão de Jesus Cristo, toda a nossa situação diante de Deus é a nossa salvação através da morte de Jesus. Ali no Gólgota estavam as pessoas e o diabo a gritar: mata, crucifica-o! Esperavam calar com aquela morte cruenta, mas não sabiam que era justamente naquela cruz que se revelaria o nosso Jesus, o Cristo, o Redentor, o Salvador. Porque está também em 1 Coríntios capítulo 2, verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O cristão é cristão porque ama a Cristo. E é sobre essa mensagem justamente que Satanás se debruça, trazendo a maior confusão possível. O estado da pessoa depois da vida, o estado da pessoa depois da morte. Temas que vamos estudar durante essa semana com vagar, com meditação diante da palavra de Deus, apenas a Escritura. Assim como está em Apocalipse, capítulo 1, versos 17 e 18. Leio para nós aqui, 17 e 18. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse: é Jesus colocando a mão direita sobre você, sobre João que escreveu o livro de Apocalipse. E disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do Hades. A chave da morte e do Hades está com o nosso Redentor, o Salvador, Jesus Cristo. Homens dizem ter a chave, mas morrem e, portanto, não podem ter a chave da vida e da morte. O nosso Jesus esteve morto por 3 dias, mas ressuscitou e com a sua ressurreição trouxe para nós todos o alento, a certeza de que estamos salvos. Alguns querem imaginar o estado da morte, mas a revelação vem do próprio Cristo em 1 Coríntios capítulo 15, versos 12 e seguinte, pela inspiração do apóstolo Paulo. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se está sendo pregado que Jesus ressuscitou dentre os mortos, como alguns estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos. Como é que algumas pessoas podem dizer que não existe ressurreição dos mortos ao alegarem que, por exemplo, o corpo morre, mas a alma vaga por aí? Estão garantindo a palavra de Satanás que disse: certamente não morrerás. Ali Eva foi enganada com essas palavras, provou do fruto proibido, porque Jesus dissera: não prove do fruto, não toque no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comerdes, certamente morrerás. E a serpente seduziu Eva, dizendo: certamente não morrerás, conhecerás algo maior, mais maravilhoso, serás como Deus. E agora, Eva morta, e agora os homens que dizem ter a chave da salvação, a chave do céu e do inferno, a chave da morte, do Hades, estão também na sepultura um a um. Mas, como diz aqui, desafia Paulo no capítulo 15, versos 12 e seguintes de 1 Coríntios. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, como estão dizendo que continuam vivos? E continua Paulo a explicar esse assunto. Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm.
Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. A coisa é muito séria, percebe? Não há esperança para nós se duvidarmos, se não tivermos fé e não crermos de que Cristo foi ressuscitado dos mortos. Nenhum lugar da Bíblia relata alguma atividade de Jesus naqueles 3 dias em que ele esteve na sepultura. Ele estava como Lázaro. Lázaro dorme, disse Jesus, antes de ressuscitá-lo, depois de ele ter passado aqueles 3, 4 dias na sepultura. 4 dias morto e agora ele já fedia, como disse a sua irmã. Lázaro já está cheirando mal, Senhor. Abram a porta, porque a ressurreição chegou à sua casa. Chega à nossa casa para vivificar tudo que está morto em nós, o pecado, a corrupção, a nossa má companhia. Sim, nós somos má companhias para os outros, mas Cristo está vivificando a nós mesmos, nos tornando cristãos semelhantes a Ele e pregando a palavra de Deus, que diz que Jesus foi ressuscitado e não diz que Ele teve atividade entre os mortos. Então continua no verso 15. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais indignos de compaixão. Os mais dignos de compaixão, perdão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, e dentre aqueles que dormiram, visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, pela mesma forma em que Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. O estado do morto é o pó da terra. A alma que pecar, esta morrerá. E tornareis ao pó da terra, está lá em Gênesis. És pó e ao pó tornarás. Capítulo 3 de Gênesis. A promessa anterior a essa profecia de Deus, a essa previsão de Deus de que nós morreríamos, esmagarei a cabeça da serpente. Tu, serpente, ferirás o calcanhar. Feriu a Cristo, fere a nós todos, mas ele esmagará a sua cabeça, vencendo a morte, porque a cruz não é um símbolo da morte de Jesus, mas é o símbolo da ressurreição, da vida que conquistamos e galgamos, pela fé que temos, pela graça do onipotente Pai que nos deu o Filho, para morrer por nós, em nosso lugar. Porque ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Como posso compreender? Odeia o pecado. Deus odeia? Sim, odeia porque o pecado traz maldade para os seus filhos, judia dos seus filhos e traz a morte para os seus filhos, assim como trouxe a morte para o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele experimentou a morte, desceu de um trono da vida, da glória, da luz, de louvor de anjos, para ser gritado por demônios, anjos maus e homens, seus seguidores, crucificam, matam. Experimentou a morte por mim e por você e sabe perfeitamente o que é estar longe de Deus quando na cruz experimentou essa sensação, porque são os vossos pecados que fazem separação entre mim e vós. E Jesus ali sentiu a solidão da cruz. Deus estava ali, próximo, assim como Adão, quando pecou, estava caminhando pelo jardim, quando sentiu-se pecador, foi esconder-se no jardim atrás das folhagens, quando viu e ouviu os passos do Senhor que se aproximava. Mas Deus se aproxima do pecador e o homem pecador se esconde de Deus. É preciso que Jesus diga: homem, onde estás? Adão, onde estás? Você, onde está você no momento em que peca? Vai se esconder de Deus? Atende o chamado e vem para a luz. Porque a verdadeira luz prega que Jesus morreu por você, morreu por mim, e agora temos vida, vida plena, vida eterna, naquele que nos chamou das trevas, da morte, para a sua maravilhosa luz, a vida eterna. Paz e graça, você está assistindo o Vê e Entende, com a palavra de Deus aberta diariamente, para você ver, ouvir,
ver, entender, curtir, compartilhar, tocar o sininho e multiplicar essa palavra no coração das pessoas a quem você ama, e aos seus vizinhos, seus amigos e até para os inimigos. Curte, compartilha e segue. Vem com a gente, vamos orar. Pai, ao colocarmos a Tua palavra em nossa frente, em nosso coração, coloca também na nossa mente, no nosso entendimento, traz a luz dos céus, assim como veio Jesus, a luz dos céus, venha também o Seu Santo Espírito a tirar as dúvidas, esmaecer qualquer sentimento de mau entendimento da Tua palavra, mas traz-nos a perfeita compreensão conforme a Tua santa vontade. E assim, sejamos todos nós abençoados pela Tua companhia, porque nos chamaste das trevas para a Sua perfeita luz. E aqui estamos atendendo. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Paz e graça para você, meu amigo. Não esqueça, curta e compartilhe, porque com isso alcançamos pessoas para Jesus. Deus te abençoe e muito.